Pessoal, evolução são 4 práticas. Helena está entrando também. São 4 práticas, sendo que a primeira e a última não pode faltar. E aí tem a 3 e a 4, e do total vocês só podem faltar uma. E as 3 primeiras práticas são no Populus, que é um programa que vocês podem baixar para Andréia, vocês. eu não Oi. consegui baixar esse programa aí não. Esse programa ele só roda no computador se o computador tiver com Java atualizado. Mas está atualizado, mas no meu computador não rodou não. Aí eu não sei, porque essa questão técnica, né? Porque o meu, assim, eu já tenho há muito tempo. Eu uso a mesma versão já há muito tempo. Aí as mais recentes agora sim, que eu sei que dá problema se o seu Java não tiver atualizado. Inclusive não abre. O meu, eu clico para abrir no programa, se o Java não tiver atualizado não abre. Mas assim, não compromete, vocês podem fazer as práticas mesmo não tendo conseguido abrir, porque as práticas de evolução são mais demonstrativas. Eu vou fazendo, e vou mostrando para vocês. Só queria avisar para vocês que a aula está sendo gravada, tá? Porque cada disciplina tem suas regras, né? E em evolução, a coordenação exige que eu grave. E depois eu até disponibilizo, vocês podem até assistir de novo. É bom para vocês. Mas gravar, Kátia não tá ouvindo. Alguém pode escrever para ela sair e entrar de novo? Porque pode ser que ela não tenha ativado o som também, né? Alguém pode, por Tem que favor. clicar no microfonezinho lá para ativar o som. Mas ela não tá ouvindo. Alguém pode escrever para ela? No chat, escreve aí. Clica no microfone. Só porque, enquanto isso eu vou carregando aqui a apresentação. Andréia, Oi. depois a gente vai ter que te mandar um relatório dessa prática? Gente, evolução é muito tranquilo, não tem relatório. É só vocês participarem mesmo, prestarem atenção, né? Se tiver dúvida, fazer pergunta e tal. É a participação que conta. Tá bem. Obrigada. De nada. Tá todo mundo enxergando aí a apresentação, né? Eu vou desativar o microfone de vocês só para facilitar o entendimento, mas deixa eu desativar primeiro. Pessoal, então eu só coloquei vocês no mudo, porque às vezes fica ruído, né, e atrapalha o entendimento, mas vocês podem me interromper, abrir o microfone de vocês, aí eu só peço que depois fechem, né, só pra gente ter uma qualidade melhor aí no entendimento. Eu preparei essa apresentação de slides, depois eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem. E eu vou explicar algumas coisas aqui pelo slide e depois eu abro o Populus e mostro para vocês também no Populus, tá? O Populus é muito interessante. Quem gosta dessa área de evolução, é um programa bem legal para trabalhar, inclusive eu nunca utilizei ensino médio, mas ele pode ser usado na sala de aula para fazer demonstrações na área de evolução. A prática 1 é sobre deriva gênica. Principalmente, a maior parte da aula a gente vai falar sobre a deriva gênica. E no finalzinho a gente vai falar um pouco sobre seleção natural, utilizando o programa. Então essa daqui é a cara do programa, né? Quando eu abro,
eu tenho essa aparência do programa. E assim, eu não trabalho nessa área, então eu não conheço nem um terço do programa, assim, porque eu conheço só as atividades que são propostas pra gente fazer. Ah, gente, antes de dar continuidade aqui, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o Zoom tem um limite de tempo. É só 40 minutos grátis. E eu não tenho a versão paga. Quando acabar o tempo, ele fecha. Aí é só vocês clicarem no mesmo link que vocês entraram na aula de hoje, tá bom? É porque eu esqueci de falar e algumas pessoas talvez nunca tenham usado o Zoom. Então, voltando aqui, o Populus é um programa que ele faz simulações na área nos estudos evolutivos. E ele é muito útil porque tem determinados estudos que, se fossem feitos na natureza por observação direta, iriam durar centenas de anos. E no limite da vida humana, né, do tempo de vida humana, seria impossível fazer determinados estudos nessa área de evolução. Então o Populus ele é muito útil porque ele faz simulações do que poderia acontecer na realidade, né? Então é bem útil. Então ele é usado para verificar o destino evolutivo dos genes nas populações isoladas. E aí, por exemplo, a gente pode estudar a seleção natural, a deriva gênica. Lembrando que a seleção natural, ela conta, né, com fatores que não são ao acaso, né? A seleção natural é de acordo com o ambiente. Já a deriva gênica, ou deriva genética também, né? É correto falar assim, ela é ao acaso. Então a gente vai falar inicialmente da deriva gênica. A deriva gênica é uma variação estocástica ou aleatória da frequência dos genes. Tá? Então, a frequência dos genes pode variar de forma aleatória, não direcionada. E quanto menor for a população, maior vai ser a deriva gênica. Se a população for grande, o efeito da deriva gênica é praticamente nulo. Então a gente vai demonstrar aí com o programa Populus essa afirmação. Quanto menor a população, maior pode ser a deriva gênica. Lembrando que a deriva gênica é o acaso. Por isso esse pode ser. Pessoal, não sei se todo mundo está acostumado a usar o Zoom. Se vocês quiserem, vocês podem mexer, vocês visualizam eu não sei no celular, né? Mas no computador dá para tirar as câmeras. Porque às vezes ela atrapalha, ela fica bem na frente do slide, né? Lembrando aí, vocês já devem ter estudado isso já na disciplina de evolução, né? Que a frequência dos genes, se eu somo a frequência do gene P mais a frequência do gene Q, vai me dar o valor igual a 1, né? Que é o 100%. O que representa esse gene P? Representa o gene dominante. Que aqui eu coloquei azão, mas poderia ser qualquer outra letra, né? Na verdade, isso é uma nomenclatura, né, por letras que a gente usa para simplificar. Mas na realidade os genes têm nomes mais complexos, né? BR2, S180, né? São nomes mais complexos. Mas a gente está usando essa nomenclatura aqui simplificada para facilitar a comunicação. Então o gene dominante é representado por P e o gene recessivo é representado por Q. E numa população, se acontecer da frequência de um dos alelos chegar a zero, por exemplo, se a frequência de P for igual a zero, significa que ele foi extinto, aquele gene dominante foi extinto naquela população.
Então, se a frequência do alelo é igual a 0, significa que o gene extinguiu. Se a frequência do alelo for igual a 1, significa que ele se fixou na população. O que quer dizer isso? Que para aquele gene, eu só vou ter indivíduos com o caráter homozigoto. Por exemplo, se o gene que se fixou foi o dominante, todo mundo da população vai ser azão. Por quê? Se um se fixa, o outro se extingue. Porque P mais Q é igual a 1. Então, se o P for igual a 0, se o P se extinguiu, o Q vai ter se fixado. E o contrário também é a mesma coisa, né? Se o P for igual a 1, o Q é igual a 0. Isso é importante para a gente acompanhar a aula de hoje, para vocês entenderem as representações que eu vou mostrar para vocês no Populus. E aí, havendo a fixação ou a extinção de genes, vai diminuindo a variabilidade genética. Então, a deriva gênica, ela tem esse efeito de alterar a frequência dos genes, tá? Essas representações aqui de P mais Q é a frequência dos alelos, né? Então, se a deriva gênica for muito intensa, vai diminuindo a variabilidade genética. Por quê? Elimina os heterozigotos. Deixa eu só tomar um golinho de água. Água não, suco. Então, por exemplo, ó, observem aqui do lado esquerdo. Se Q é igual a 0, P é igual a 1. Então, nós dizemos que P se fixou. Todos na população serão azão, porque aqui o Q está igual a 0. Então, eliminou os genes recessivos. Do lado direito, eu tenho uma outra situação. Se Q é igual a 1 e P é igual a 0, o que aconteceu? Quem se fixou foi o recessivo, então todos na população vão ser azinho. Nas duas... André, Oi? depois você vai passar isso aí pra gente? Vou sim. Não, então tá bom, então. Obrigado. Mas pode me interromper, tá, gente? Porque às vezes eu acabo acelerando muito, porque é muito difícil dar aula online. A gente fica meio sem noção, assim, de... Porque quando eu tô falando, olhando pra todo mundo, que aqui eu só vejo 2 pessoas. Aí eu não sei. De repente, eu posso não estar sendo clara. Vocês podem me parar, hein? Então, gente, nessas duas situações, vai haver diminuição da variabilidade genética. Porque vai eliminar os heterozigotos. Aí as atividades, primeiro eu vou explicar aqui, depois eu vou parar um pouco a apresentação e vou entrar no Populus, pra gente ver como que é o programa. A primeira atividade, a gente entra aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver o mouse, o ponteiro aqui do mouse, ele fica sumindo pra mim. Mas está escrito lá no topo, do lado esquerdo, Model. Aí eu seleciono genética mendeliana, que é Mendelian Genetics. E aí eu vou entrar em Genetic Drift, ou Drift, que é deriva gênica. Tá em azulzinho ali em cima, ó. O meu mouse desapareceu do planeta. Ah, voltou. Então aqui, Mendelian Genetic Drift, que é deriva gênica. E aí vocês vão nós vamos carregar o programa do jeito que eu quiser. Eu posso escolher o número de gerações. Quando abre para mim essa aba da deriva gênica, né, Genetic Drift, eu vou selecionar algumas coisas ali e eu tenho essa opção de mudar. Então, onde eu circulei em vermelho que está escrito View, na verdade,
é a última coisa que a gente aperta, tá? Que a gente clica. Primeiro, a gente vai aqui em Generations, que é o número de gerações. Então, eu posso colocar quantos eu quiser aqui. Eu vou colocar... Isso tem ligação com o tempo, tá? O tempo pode ser de 100 gerações, 500 gerações. E olhem lá, aqui embaixo... É muito ruim não poder apontar. Meu mouse sumiu. Ah, voltou. Population Size. O N, esse N maiúsculo, ele indica o tempo. E a gente tem aqui o número de locos, que vai aparecer a representação de 10 genes. Número de locos. E a frequência inicial. A frequência, lembrando lá que P mais Q é igual a 1. Se eu tenho a frequência inicial igual a 0,5, eu tenho que P é igual a 0,5. Se P é 0,5, Q também é, porque os dois somados vão dar 1. Outra coisa importante para vocês entenderem as representações é que o que aparece é o valor de P. Nos gráficos, o que aparece é o valor de P, que é o gene dominante. Então, por exemplo, ó, vou carregando com aqueles dados lá. Eu coloquei uma população N igual a 5. E eu tinha 10 alelos naquela minha população. E o que vai acontecer? Lembra que eu botei o número de gerações igual a 100? Só que aqui ele parou na geração 23. Observem o eixo X. Generations. T, né, que é o tempo. Reparem que vai de 0 até 23. Por que não chegou ao 100? Porque antes de chegar à 100ª geração, todos os genes já tinham sido ou fixados ou extintos. E onde que eu vou visualizar isso aqui? No eixo Y. No eixo Y eu tenho a frequência alélica de P, lembrando que P é o gene dominante. E no Populus eu tenho a representação do gene P. Mas se eu sei o meu P, é só eu jogar naquela formulazinha básica lá da frequência dos alelos. P mais Q é igual a 1. Então, por exemplo, esse alelo que está representado na cor preta, essa linha preta, que vocês estão visualizando aqui, o mouse some, aí eu acabo voltando sem querer, desculpa. Tá vendo aqui essa linha preta? Essa linha preta indica que esse alelo azão, ele chegou ao valor, a frequência está igual a 1. Se o meu P é igual a 1, o Q é igual a 0. Aí eu sei que aqui o gene, ele se fixou, o gene P. Aí agora olha embaixo, essa linha branca, estão vendo? Essa linha branca mostra que o P está igual a 0. Se P é igual a 0, é porque o gene foi extinto. E aí, para esse gene, para esse alelo, o que vai acontecer? Só vai ter genótipos recessivos para esse alelo. E todo esse gráfico com o N igual a 5, todas as linhas vão chegar até 1, o gene vai se fixar, ou o gene vai se extinguir. Alguém tem alguma pergunta até agora? Dessa representação aí? Não pode ocorrer também do gene se manter, ao invés dele se extinguir ou se fixar? Pode sim. E lembrando, gente, que isso aqui é o acaso. Eu representei aqui com a população bem pequena, a probabilidade de a deriva gênica atuar e todos os genes ou fixarem ou extinguirem é muito grande. Porque a população é muito pequena. Eu só tenho 5 indivíduos.
O N é igual a 5. Quando a gente aumenta essa população, aí nem todos vão fixar ou extinguir. Ó, por exemplo, quando eu coloco aqui o tamanho da population size, que é o N, tá vendo aqui embaixo na tela? N igual a 30. Olha o que acontece. Não mudei mais nada, tá? Deixei 6 gerações, frequência inicial 0,5. Reparem que a frequência inicial 0,5, porque todos estão saindo do ponto 0,5. Mas aqui a gente tem que 5 se fixaram, ou extinguiram, né? Que eu conto tudo junto, extintos ou fixados. Quais foram eles? A linha rosa, a linha azul clara, a linha cinza, a linha branca e a linha preta. Esses alelos ou fixaram ou extinguiram. Então eu tenho um total de 5. Olha as outras linhas. A laranja, a azul escura, a amarela e verde não se fixaram, não e nem extinguiram. Então elas têm frequências intermediárias. Então, a gente aumentou a população para 30 e a deriva gênica ela não atuou de forma tão drástica. Ela já foi um pouco mais amena. E reparem que aqui eu cheguei até a 100ª geração. Andréia, Oi. mas só uma dúvida. Ela ficou se mantendo assim, tendo essas variações até a 100ª. De repente, se você tivesse botado mais gerações, ela se fixaria ou talvez se extinguiria aquelas que não ficaram, certo? Ou não? Sim, isso não tem uma regra. Uhum. Mas elas poderiam se fixar mais à frente, isso que eu quero dizer, né? Sim, ou não. Ou não. Ai, A questão é mais o tamanho da população, que influencia mais. Olha aqui quando eu coloco um tamanho populacional igual a 100. Tá vendo aí no exemplo? Uhum. Só o verde é que se extinguiu. Todas as outras, a azul escura foi bem próximo de 1, mas não chegou a 1. Então aí, o que a gente percebe? Essa influência do tamanho populacional. Mudei o gráfico, olha só o tamanho populacional igual aqui. Obrigada, ok. Entendeu? Entendi. Eu não tô mexendo no tempo de geração, mas foi o que você falou, até porque é aleatório, então tudo pode acontecer, é aleatório. Ainda né? vai chegar uma hora, mesmo que seja aleatório, que eles vão se extinguir ou vão se fixar, né? Não, se a população é muito grande, é o que a gente observa na população humana, né? Uma variabilidade genética enorme. Ah, sim. A deriva gênica reduz essa variabilidade. É mais a questão do tamanho, entendeu? Olha aí para 500. Entendi, agora entendi. Se o N é igual a 500, o total de fixados ou extintos é 0. E assim, normalmente é 0 mesmo, sabe? Mesmo eu tendo... eu já vou entrar no programa e vou mostrar para vocês que tem variações. Não, mas agora entendi. Porque é aleatório. Obrigada. Tá. Pessoal, já avisou que faltam 10 minutos, tá? Se fechar a sala, é só entrar com o mesmo link. Então, eu fiz essa tabelinha aqui pra gente entender, ó. Quando eu tinha o N, o tamanho da população igual a 5, eu tive todos extintos ou fixados. Eu aumentei meu N para 30, 5 extintos ou fixados. Quando eu aumentei para 100, só um extinto ou fixado. Quando eu aumentei para 500, 0. Então, o que isso mostra? Que tem uma relação entre o tamanho populacional e a deriva gênica. Quanto maior, ó, reparem que eu coloquei aqui no eixo Y o número de fixados. E no eixo X eu botei o tamanho populacional. Quanto menor a minha população, maior a deriva gênica, maior a alteração na frequência gênica. Para uma população muito grande, a minha frequência gênica não foi alterada. Né? Numa população aqui de 500 indivíduos, o efeito da deriva gênica foi nulo, nesse exemplo que eu estou dando. Ok?
Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Ó, agora a gente vai pro Populus. Eu vou mostrar para vocês esse exemplo que eu dei. Eu vou fazer com n igual a 30 e com n igual a 500. Porque lá tem uma função que é mostrar que essa deriva gênica é aleatória. Vou parar aqui a apresentação e vou entrar no Populus. Fernando, você chegou. Bom dia. Mais alguém entrou depois? Só tá faltando Amanda e Raquel e Tatiana Ferreira. A turma tá grande, tá bem legal. Daqui a pouco vai encerrar a reunião, tá? É só entrar no mesmo link. Deixa eu entrar aqui no... Ó, esse aqui é a tela do Populus. Vocês estão visualizando? Sim, Elaine, você tá visualizando? Sim. Uhum. Ok, tô vendo. Ó, reparem que aqui eu tenho aquela aba do Model, que é modelos, né? Aí tem várias coisas aqui, ó. Para estudar genética mendeliana, seleção natural. A gente vai falar hoje de genética mendeliana, genética e drift, que é deriva gênica. Pera aí, gente, que tá meio lento aqui. Abriu ali no cantinho, estão vendo? Aí aqui, ó, eu quero colocar o número de gerações igual a 100. Eu tenho como mudar. Mas a gente não está discutindo o número de gerações. A gente está discutindo tamanho populacional. Eu vou botar aqui tamanho populacional igual a 30, 10 losses. E aí eu vou apertar em View. Quando eu aperto em View, aparece o gráfico. E reparem, gente, que eu tenho um botãozinho aqui escrito Iterate. Quando eu clico nesse botão, me dá as outras probabilidades. Reparem aqui a linha preta, ela se fixou. Quando eu aperto de novo, a linha preta não se fixou mais. Isso aqui está mostrando que a deriva gênica é aleatória. Olha, eu aumentei, tá? Vou apertar de novo o Iterate. Tá vendo? A linha preta já foi lá para baixo, ó. Vou apertar de novo. A linha preta já veio para cima. Eu tô pegando um alelo só para vocês entenderem que a deriva gênica é aleatória. Porque lá nos slides eu escolhi uma e botei lá para explicar para vocês. E aí eu achei aqueles valores. Mas aquilo tem variação, tá? Porque é ao acaso. Não é um processo... não é um processo direcionado. Agora, se eu boto a população muito grande, o que vai acontecer? Deixa eu apertar aqui para ampliar. Se as câmeras estiverem na frente, bota para baixo, tá? Para não atrapalhar a visualização. Tá vendo aqui, gente? Depois de 6 gerações, ninguém fixou. Todos partiram da frequência inicial 0,5 e ninguém fixou. E se eu apertar o Iterate, será que alguém vai fixar? Ó, tá vendo que as linhas estão mudando de posição. Vocês podem olhar a cor preta, por exemplo. Eu aperto o Iterate. Ó, ela foi mais para baixo.
fica variando as frequências e valores medianos quando a minha população é muito grande. Mas com populações muito grandes, a deriva gênica é praticamente nula. Se eu botar aqui a população muito pequenininha, 5, aí já, quer ver? Já me avisa, ó, todos os losses foram fixados no tempo igual a 23. Ó, eu boto ok, ó. Por quê? Nessa situação eu tenho uma população muito pequena. Então, o efeito da deriva gênica é muito drástico. Vamos ver aqui outra. Ó, eu apertei o iterate, aí já avançou até a geração 76. Mas também houve a fixação ou extinção de todos os genes. Entenderam? André, só uma pergunta. No gráfico, aquela linha que aparece constante ali, isso quer dizer o quê? Que tá aqui, me explica, que eu não entendi. Ao invés dela subir ou descer, a linha vem reta, depois sobe ou desce. Aquele momento ali é o quê? Mas você está falando em uma população pequena ou grande? Falando nesse gráfico da... Voltei. Rita, você estava falando o quê? Eu te perguntei naquele gráfico da população pequena, aquelas linhas, tem linha que sobe e desce, certo? Aquela linha que é constante. Não sei se você consegue voltar no gráfico. Ó, vamos fazer de novo. População igual a 5, né? Tamanho populacional. Visualizar. Aí avisa que todos fixaram no tempo 24. Ó. Aí qual linha que você está falando? Seu microfone está mudo, Rita. Rita. Oi. Por exemplo, Oi, aqui, 0,5, a preta. A preta ou a azul, ela vem constante, depois desce, aí sobe de novo. Ah, essas variações são ao longo do tempo. Porque no eixo X você tem o tempo. Sim, mas o que eu estou perguntando, por exemplo, se subiu, fixou. Se desceu, extinguiu. Essa linha reta aí. Você não está confundindo com as grades do gráfico, não? Não sei, pode ser. Mas, não, vamos continuar. Depois, se de repente você vai falar por mais exemplo, à frente. O azul claro que está reto. Nesse período é porque não teve variação na frequência gênica. Ah, então é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que é isso, né? Uhum, isso mesmo. Quando fica reto é porque não teve alteração. Porque eu estou mostrando aqui que é uma coisa ao acaso. Essa é uma possibilidade.
Quando eu Entendi. aperto aqui o iterate, é outra possibilidade. Olha só, né, eu apertei de novo, já fixou até 17. Até 17. Aí tem bastante linha reta aqui, é isso que você Certo. tá Isso. vendo? É porque Uhum. entre, ó, por exemplo, a branca, entre o tempo 7 e o tempo 9, a frequência ficou igual a 0,8. Aí depois ela caiu. Isso é aleatório, pode cair, pode subir, não tem uma regra. Entendi. Então tá. Não, deixa eu. É porque eu. Agora eu vou voltar para a apresentação de slide. Então, gente, sobre deriva gênica, todo mundo conseguiu visualizar bem ali essa questão da influência do tamanho populacional e a deriva gênica. Em populações menores, a deriva gênica vai ser mais drástica. Tranquilo? Ó, esse gráfico aqui, ele diz tudo o que vocês precisam entender dessa parte da aula, tá? Em uma população com 5 indivíduos, eu tenho um número de genes fixados alto. Uma população com 30 já vai ser inferior, o número de genes fixado. Não vai ser sempre esse valor, porque nós acabamos de ver que tem aquela tecla iterante. E isso aqui pode variar. Mas, para população igual a 5 e população igual a 500, sempre vai funcionar da mesma forma. Na população igual a 5, todos os genes fixam ou extinguem. E no tamanho populacional igual a 500, geralmente é igual a 0. Assim, eu nunca vi ser diferente de 0. Então, pode haver fixação ou extinção com uma população de 500 indivíduos, mas é bem improvável. E vai geralmente respeitar isso aqui. Tá bom? Essa parte de deriva gênica de hoje, porque depois a gente vai voltar a falar de deriva gênica em outra aula. Mas para hoje, porque a gente vai saber, não quero falar agora, mas que em determinadas situações a deriva gênica pode ser influenciada e não ser só o acaso, tá? Mas isso é para a próxima aula, para outra aula. Para a aula de hoje, o importante é que todo mundo compreenda e visualize direitinho na cabeça, faça uma imagem mental disso aqui. Que quanto maior o tamanho populacional, menor o efeito da deriva gênica. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor o tamanho populacional, maior o efeito da deriva gênica. Todo mundo conseguiu entender? Se alguém não entendeu, fala, porque eu já vou mudar de assunto. Posso mudar então? Sim. Então tá. Agora a gente vai falar um pouco, bem pouco, sobre seleção natural. A seleção natural, diferente da deriva gênica, ela não é aleatória, tá? A seleção, ela vai ser influenciada pelo meio. O que é a seleção natural? Se eu tenho uma população de pombos brancos, eles são muito parecidos, mas se a gente olhar bem, cada pombo ali vai apresentar uma diferença individual. Alguns são mais esmirrados, outros são mais fortes. Pode ser que alguns tenham defeitos nas patas, aí isso dificulta que eles obtenham alimento, ou defeito no bico. Então existem diferenças individuais numa população.
Lembrando que população são todos da mesma espécie. Então eu estou falando de população. E essas diferenças individuais, elas podem gerar vantagens adaptativas ou desvantagens. Então a seleção natural, ela tem essa influência do meio. Por exemplo, vamos supor que esses povos estejam localizados numa área que só tenha alimentos como grãos, difíceis de quebrar. Aí aqueles povos que têm alguma deficiência no bico não vão conseguir quebrar esses grãos e vão morrer. Então eles vão ser eliminados porque eles não estavam bem adaptados para o meio. E se a gente pensa em adaptações, pode ser que um organismo ele tenha uma adaptação perfeita para um determinado ambiente, mas você coloca em outro ambiente, vai ser péssimo para ele. Por exemplo, um urso polar. Ele tem uma série de adaptações para viver num clima extremamente gelado, né? Da Antártida. Então ele tem a pele preta, ele tem para absorver mais calor, mas tem os pelos claros para se camuflar no ambiente. Então ele está todo perfeitamente adaptado. Se eu pego esse urso polar, coloco ele na floresta amazônica, ele não vai durar muito tempo, porque ele está adaptado para aquele ambiente. Então a gente não pode dizer que a seleção natural não depende dos fatores, que ela independe, né? Que uma coisa que é aleatória, tanto faz. Se o urso polar estivesse na Amazônia ou na região gelada, ele ia ficar bem. Mas não, a adaptação não é para qualquer ambiente, né? Mas a seleção natural, ela é influenciada por fatores, e estes fatores são aleatórios. Nós falamos hoje da deriva gênica, que é um fator aleatório, que vai depender do tamanho populacional. Vocês com certeza já ouviram falar das mutações, né? Todo mundo aí já deve ter estudado biologia molecular. Até em GTB, lá no primeiro período, a gente fala de mutações, né? Mutações são alterações no DNA. As mutações são aleatórias, elas acontecem por acaso. São falhas no nosso sistema lá de duplicação do DNA. Então pode haver uma falha. E essas mutações, se elas forem, se a taxa de mutação não for muito alta, for baixa, ela pode ser muito benéfica. Toda a diversidade biológica que existe no planeta existe por conta das mutações. Que as mutações geram variabilidade genética, mas também podem gerar câncer, né, problemas de saúde e prejuízos, né? A mutação também pode ser letal, pode ser deletéria, causar algum dano. Então, gente, eu tô falando, relembrando, né, esses conceitos aí, só pra gente pensar que a evolução, ela não depende apenas do acaso. Porque até tem muitas pessoas que se colocam contra a evolução, né? Falam, nossa, como pode uma teoria dessa ter tanto valor, que fala que a vida surgiu por acaso, que fala que as espécies são complexas, tudo por acaso. Não é tudo por acaso. Existem fatores que não são por acaso, né? Que são influenciados pelo ambiente. E aí, pensando nisso, tem um evolucionista que é o Richard Dawkins. Ele escreveu um livro chamado O Relojoeiro Cego. E ele tem um cunho assim, antirreligioso, que é dele, do autor, né? Mas é um livro, aí talvez algumas pessoas não gostem, né, dessa linha mais radical. Mas assim, ele é um cientista muito bom e é um livro que vale a pena ler, eu já li. Eu gosto desse autor.
porque ele tem uma visão muito ampla, já foi professor e tal, então ele tem uma visão muito boa da evolução. E ele dá uns exemplos muito bons. E um dos exemplos que ele dá nesse livro é que se a evolução, né, a complexidade da vida dependesse só do acaso, que seria muito difícil ter a variabilidade que a gente tem no mundo. Aí ele compara com a probabilidade de um macaco escrever numa máquina de datilografia uma frase, que é essa aí. Eu não sou muito boa em inglês, desculpem minha pronúncia, tá? Mas essa frase é meetings, it is like a whistle. Que eu consegui traduzir como parece que é uma doninha. Mas assim, ele pegou uma frase qualquer, não importa. E ele faz essa analogia, né? Se um macaco, um animal, porque o macaco é treinado, né? O macaco consegue amarrar um sapato, ele consegue fazer testes no laboratório, né? Ele é inteligente, ele consegue aprender. Mas para ele escrever, que é uma coisa muito complexa, para você escrever uma frase com sentido, se fosse totalmente ao acaso, né? Que é uma comparação com o acaso, que isso seria totalmente ao acaso, que ele não sabe escrever. Demoraria isso tudo aí, olha, para a tela, de anos. 1000, milhão, bilhão, trilhão. 1 trilhão de anos. Poderia ele nunca conseguir, tá? Então, o que ele fala até nesse livro? Qual a probabilidade de uma estátua mover o braço? É possível isso? Uma estátua mover o braço? Aí no livro ele fala que sim, que é possível. Se porque a matéria inanimada, ela é formada de átomos. Os átomos se mexem, né? Vocês sabem. Os elétrons ficam lá se mexendo. Tudo que existe no universo tem um certo movimento ali a nível molecular. Então, se todas as moléculas daquele braço daquela estátua, elas se direcionassem para o mesmo lado, aquele braço poderia se mover. Mas a gente sabe que isso é muito improvável. Então, ele faz essa comparação da evolução. Se a evolução fosse somente ao acaso, a vida não seria complexa do jeito que é. E aí ele fala de várias estruturas, fala do olho humano, né? E ele bota exemplos assim de pessoas que são anti-evolucionismo, né? Os argumentos que essas pessoas usam e quais os argumentos que ele usa, né? Porque muitas vezes tem essa confusão teórica, né? Das pessoas dizerem, não, a evolução é uma furada, uma teoria que não tem sentido, porque fala que tudo surgiu ao acaso. Mas não é, bem assim. E aí é bem legal o livro. Eu recomendo se vocês quiserem ler. E aí a gente vai fazer uma atividade relacionada a essa frase, tá? A gente vai simular no Populus quanto tempo demoraria para escrever essa frase completamente ao acaso. E aí a gente vai observar variações na taxa de mutação. Se a gente coloca uma taxa de mutação muito baixa, ou se a gente vai aumentando, será que vai ser mais rápido? Se eu botar uma taxa absurdamente alta, será que vai ser melhor? Porque aí eu já comentei com vocês que as mutações, elas também podem ser benéficas, podem gerar vantagens adaptativas. Mas as mutações também podem gerar o câncer ou outras doenças. Então, a gente vai entender um pouco como que funciona isso aí. Aí a gente vai entrar no Populus. Eu vou primeiro mostrar para vocês uma atividade já pronta. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte 1. E depois nós vamos lá no programa para ver. Então, a gente vai entrar aqui ainda na aba... Não, desculpa. A gente tinha entrado em cima, Mendelian Genetics. Agora a gente vai entrar na linha de baixo. Seleção natural. E aí tem uma ferramenta que
como se fosse um quebra-cabeça evolutivo, tá? Tem esse nome aqui. Eu vou falar errado. Usileológico. E aí, abre essa aba, ó, e a gente pode alimentar aqui o sistema com o que a gente quer. O tamanho populacional, tá? Que aqui não vai ser tão relevante. O que é mais importante aqui é a variação na taxa de mutação. Mutation rate, que é taxa de mutação, tá? Aí dependendo da taxa que você tem de mutação, o tempo que vai demorar, o número de gerações que vai demorar para formar a frase vai variar. Reparem que aqui eu tenho a frase, que é aquela mesma que eu escrevi lá atrás, que parece como uma doninha. Mas vocês podem, quem baixou o Poplo, vocês podem mudar essa frase. Uma vez eu escrevi lá no Polo, eu botei: eu aprendo biologia no CEDERJ. Vocês podem escrever qualquer frase, tá? Não tem problema, não influencia aqui qual a frase é. Porque o que a gente quer saber, ó, eu circulei aqui embaixo, ó, é o número de gerações que vai demorar. Então, para esse exemplo da taxa de mutação 0,05, demorou 178 gerações para formar a frase correta. Então, eu tenho aqui a frase padrão, a frase que eu digitei, e embaixo a frase que vai se formar. Isso é o parâmetro que a gente faz, a comparação que a gente faz é se fosse só ao acaso. Quanto tempo demoraria? Por que só ao acaso? Porque a única coisa que está influenciando aqui é a taxa de mutação. Aí, pessoal, eu fiz, vou apresentar já para vocês o resultado. Eu fiz com diferentes taxas de mutação. E coloquei aqui na tabelinha, ó. Então, a primeira taxa de mutação é bem baixa, 0,01. Demorou 267 gerações para formar a frase correta. Com a taxa de mutação 0,02, 119 gerações. Aumentei um pouco, 0,4, 68. Então, nesse primeiro momento, quanto maior a minha taxa de mutação, mais rápido foi a formação da frase, que pode representar uma característica. Vamos supor que seja a formação de uma antena. Vamos supor. Mas só que depois, quando eu passo a aumentar a minha taxa de mutação ainda mais, além de 0,04, 0,08, aí já deu ruim. Já aumentou o meu tempo. Eu estava com um tempo de 68 gerações anteriormente, agora passou para 217. E se eu aumento ainda mais, se eu boto a taxa de mutação 0,1, 508 gerações. E olha esse último aqui, se eu boto a taxa de mutação igual a 0,5, 40.779 gerações. Ficou lá, e isso assim, esse aqui eu fiz mesmo. Ficou lá, assim, eu acabei de dar aula, aí a outra aula que eu ia dar, eu não precisava do computador, eu deixei. Demorou muito tempo para chegar a esse número de gerações. Então, o que isso mostra? Que, a princípio, quanto maior a taxa de mutação, mais rápida vai ser a evolução. Mais rápido vai formar uma determinada característica que é benéfica, que vai gerar uma adaptação para o meio. Só que depois que as taxas de mutações, se elas aumentarem muito, vai atrapalhar a evolução. No caso da frase, as letras que já estavam certas, a primeira letra da frase é M. Se eu aumento muito a taxa de mutação, ao invés de botar, já estava o M, pode ser que o programa coloque a letra A, coloque uma outra letra errada ali. Então, isso seria comparado à geração de doenças, né? As mutações podem gerar problemas muito sérios, né? Aí agora, pessoal, a gente vai lá no Populus. Peraí, deixa eu achar meu mouse. Deixa eu parar aqui, vou carregar pra gente ver lá na prática. Essa é muito legal. Deixa eu beber um golinho de água. Essa eu acho bem legal de fazer no ensino médio.
com eles, porque é bem rapidinho assim e é interessante. Ó, então vamos lá no Populus. Agora a gente vai na seleção natural quebra-cabeça. Use Leologile. Então o tamanho populacional eu vou deixar... Eu não sei o valor que eu falei que ia botar, eu vou botar um valor que é assim, relativamente rápido. Botei aqui taxa de mutação igual a 0,04. Aí tá, olha ali, vocês têm que olhar rápido. Já foi. Vou botar de novo, tá? Vou apertar aqui o iterate. Estão vendo, gente? Ó, vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Vou apertar iterate, que seria a outra probabilidade, considerando então a taxa de mutação 0,04. Reparem que a linha de baixo ela vai modificando. Ó, dessa vez já demorou um pouco mais. 248 gerações, de novo. 104 gerações. Isso é bem legal porque mostra que a mutação é ao acaso. Então, a gente tem, com a mesma taxa de mutação, a gente tem diferentes tempos. Mas, com essa taxa 0,5, ela é 0,4, né? Ela é uma taxa que gera um tempo relativamente curto, né? Ó, botei de novo a mesma taxa, 125. Cada vez que eu aperto, mesmo com a taxa 0,4, vai ser... Se eu botar aqui o 0,1, que já é uma taxa de mutação alta. Aí esse já vai demorar um pouco mais, eu acredito, ó. Já passou dos 300, ó, 303. Porque já é uma taxa bem alta. Todo mundo conseguiu visualizar o que que vai acontecendo? Ó, de novo vou apertar aqui, ó. Tá vendo? A primeira, olha uma letra só. O M, por exemplo, já tá certo. O E já tá certo, o T já tá certo. Olha lá, estragou o M, viu? Tá, já tava com M, colocou T, colocou S. Porque essa taxa de 0,1 é considerada uma taxa de mutação alta. Olha o tempo que demorou, 767 gerações. E essa frase, ela indica a formação de alguma característica. Pode ser uma proteína, né? Uma proteína para ela ficar, assim, a proteína ideal para digerir. Deixa eu dar um exemplo prático. Vamos supor que essa frase esteja representando a formação, né, dos aminoácidos que formam a proteína pepsina, que é aquela proteína que tem no nosso estômago que digere outras proteínas. Então, a pepsina ela tem o formato perfeito para se encaixar nas proteínas. Mas se ela sofre alguma mutação, ela pode não exercer a função tão bem. Então, imagina que a gente está pensando aqui quando se formou essa pepsina ideal. Então, essa frase aqui, ela representa a pepsina com a função ótima, com a função perfeita. E embaixo, a frase que vai se formando representa as alterações dos aminoácidos que foram acontecendo ao longo do tempo para chegar àquele ponto da proteína ideal. Botei de novo. Essa taxa 0,1, tá vendo como que é o acaso? Aquela hora demorou 760 gerações, agora foram só 241. Alguém quer fazer alguma pergunta? Até aqui tá tudo entendido? Uhum. Deixa eu
voltar para a apresentação, porque já está terminando. Essa prática ela é bem tranquila. Então nós vimos aí. Ah, acabou. Aí, pessoal, eu vou pedir, vou encerrar a apresentação aqui. Vou pedir só para todo mundo ligar a webcam para a gente conversar um pouquinho. Vou só conferir pela última vez aí quem faltou, que foi. Se a pessoa tiver aí, falem. Amanda faltou. Raquel Melo. E Tatiana Ferreira.